Abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anunciará o vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Esta manhã, mais uma vez, volta a rezar e pedir tua luz. Sei que eu não sei continuar sem escutar essa voz que me diz que o Pai me ama e que Ele me chama para me fazer feliz. Eu vou percorrendo o caminho, eu vou, porque Deus é amor, porque Deus me chamou, porque Deus é amor. Esta manhã, mais uma vez, eu volto a rezar e pedir tua luz. Sei que eu não sei continuar sem escutar tua voz que me diz que o Pai me ama, que Ele me chama simplesmente para me fazer feliz. E aí a minha resposta é: eu vou percorrendo o caminho, porque Deus é amor, porque Deus me chamou, porque Deus é amor. E é com essa certeza de que Deus me chamou, de que Deus me ama, é que nós, nesse momento, com essa certeza, né, de que Deus nos ama com muita intensidade, que nós queremos viver esse lindo domingo, dia do Senhor, dia de descansar, dia de colocar o nosso corpo para repousar, dia de cuidar de nós, de cuidar do nosso corpo, mas também de cuidar do nosso espírito, da nossa alma. Por isso nós queremos nessa comunhão com o nosso Deus, com esse Deus que me ama, com esse Deus que me chamou, que nós queremos agora em comunhão com Ele pedir, rezar pelas pessoas que pediram, que confiam em nossas orações. Por isso vamos rezar pelo João Guilherme, pela Ana Gabriela, Miguel Barros, Davi Lucas, Pedro Miguel, Maria Rita, Lara, Emanuele, Júlia dos Santos, Pedro Lucas, Tereza e Ricele Bezerra, Rosineide Lins, Luiz Carlos, Natália Rodrigues, Alex Mota, Neide Solange, Milena Coelho, Maroli, Liene Santana, Janicléa Freitas, Oresina Maria, Solange Oliveira, Keila Jubiele, Fabiano Oliveira, Eduardo Oliveira, Joane Lucivânia Martins, Maria Isabel Dias, Antônio Carlos Santana, Maria Nunes e Rita Nunes, Francisco Guilherme de Oliveira, Gislaine Neres, Rosiana Maria Andrade, Maria das Graças Bezerra, Jorge da Cunha, Marcos e família, Nelson, Alzira Maria da Silva, Jorge e Cristina, Seu Francisco do Terço, Vera Lúcia, Lúcia Maria da Silva, Leila e Juraci Júnior, Leiliane Alves Santos Conceição. Queremos também rezar pela família da Vera Lúcia Mororó, ela que veio a óbito, e vamos rezar, né, pela família, para que confortados pelo Pai. Todas as pessoas, todos os membros desta família, da família de Vera Lúcia Mororó. Queremos também trazer presente todos os nossos familiares, todos os nossos amigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho da liturgia desse domingo está em Lucas capítulo 15, do versículo 1 ao 32. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. Todos os cobradores de impostos e pecadores se aproximaram de Jesus para o escutar. Mas os fariseus e os doutores da lei criticavam a Jesus, dizendo: esse homem acolhe pecadores e come com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola: se um de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, será que não deixa as 99 no campo para ir atrás da ovelha que se perdeu até encontrá-la?
e quando a encontra com muita alegria, a coloca nos ombros. Chegando em casa, reúne amigos e vizinhos para dizer: Alegre-se comigo, eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. E eu lhes declaro: assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Se uma mulher tem 100 moedas de prata e perde uma, será que não acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrar a moeda? Quando a encontra, reúne amigas e vizinhas para dizer: Alegre-se comigo, eu encontrei a moeda que tinha perdido. E eu lhes declaro: os anjos de Deus sentem a mesma alegria por um só pecador que se converte. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, me dá a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. Aí esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome nessa região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para a roça cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a lavagem que os porcos comiam, mas nem isso lhes davam. Então, caindo em si, disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar e vou encontrar meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço que me chamem teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então se levantou e foi ao encontro do pai. Quando ainda estava longe, o pai o avistou e teve compaixão. Saiu correndo, o abraçou e o cobriu de beijos. Então o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço que me chamem teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Depressa, tragam a melhor túnica para vestir meu filho e coloquem um anel no seu dedo e sandália nos pés. Peguem o novilho gordo e o matem. Vamos fazer um banquete, porque esse meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava na roça. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É seu irmão que voltou. E seu pai, porque o recuperou são e salvo, matou o novilho gordo. Então o irmão ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistiu com ele. Mas ele respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que devorou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho gordo. Então o pai lhe disse: Filho, você está sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e nos alegrar, porque esse seu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho belíssimo traz aí 3 parábolas, né? 3 lindas parábolas, e aqui merecia um dia todo para refletir cada uma dessas parábolas. A moeda, a parábola da moeda, da ovelha e do filho. Perdidos e achados, né? Todos. A moeda foi perdida e foi achada. A ovelha perdida e achada. E o filho perdido e também achado, né? Então, meu irmão e minha irmã, as parábolas dirigidas, é interessante lembrar para quem essa parábola foi dirigida. Ela foi dirigida aos fariseus e aos escribas. Lá em Mateus aparece também
a parábola da ovelha perdida, isso, aparece também. Só que ali Jesus está falando com os discípulos. Aqui o contexto é bem diferente. Jesus está falando para os fariseus e para os escribas. E para entender o que o Evangelho quer nos ensinar, é preciso dar bastante atenção nos 2 primeiros versículos. Então, eu vou ler novamente para que a gente entenda todo o contexto dessas 3 parábolas. O primeiro e o segundo versículo diz o seguinte: todos os cobradores de impostos e pecadores se aproximavam de Jesus para escutar. Cobradores de impostos eram vistos como pessoas, como pecadores públicos, portanto pessoas impuras, e jamais, não podia nem sequer entrar na casa de um judeu, na casa de um escriba, por exemplo, e na casa de um fariseu, jamais, porque eram impuros. Mas, e aí o versículo 2 diz: mas os fariseus e os cobradores da lei criticavam a Jesus, dizendo: esse homem acolhe pecadores e come com eles. Portanto, meu irmão e minha irmã, os fariseus e os escribas, como diz o doutor da lei, criticavam Jesus, dizendo: esse homem acolhe pecadores e come com eles. Aqui está a grande questão. E a partir daqui, Jesus começa as parábolas. Primeiro vem a parábola da ovelha perdida. E através desse versículo, esse homem acolhe pecadores e come com eles. Através desse versículo, Jesus o Evangelho vai fornecer a mensagem, a reflexão, né? O cerne, né? de todo o Evangelho, né? Por isso que quando a gente vai ler as parábolas, é bom a gente ter bem na cabeça que os fariseus e os doutores da lei criticavam Jesus porque eles se aproximavam das pessoas impuras. Então, e diante da intolerância, né, dos fariseus e também dos doutores da lei, Jesus vai fazer uma pergunta que ela é bem significativa. E a pergunta, nós vamos ver aqui no versículo 4. Se um de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, será que não deixa as 99 no campo para ir atrás da ovelha que se perdeu até encontrá-la? Essa é uma pergunta que Jesus faz. E a resposta aqui ela é bem óbvia, né? Provavelmente seria não. Eu não vou deixar as 99 para ir atrás de uma, porque depois eu posso também perder as 99. Então, a resposta certamente foi não. Porque nenhum pastor com a cabeça no lugar deixaria as 99 ovelhas à deriva para tentar encontrar uma ovelha perdida. Portanto, nenhum pastor da época com a cabecinha no lugar jamais iria deixar as 99, né? Aí jogada, né? Sujeita depois ao ataque de alguém ou de animais ou mesmo de ladrões para ir atrás de uma ovelhinha perdida. E aqui, meu irmão e minha irmã, Deus faz loucura. Deus não pensa como a gente, Deus faz loucura, né? Mas aqui Deus faz uma loucura mesmo imensa, né? Mas aqui está o sentido da parábola, né? Aqui está o sentido da parábola. Deus faz loucura por amor a nós. Aqui está o verdadeiro sentido, não só dessa parábola, mas também das 2 parábolas seguintes. Deus faz loucura de amor por nós. Deus é capaz de fazer o que nenhuma pessoa faz. E atrás da ovelha perdida, custe o que custar, até achar e trazer de volta. E ainda fazer festa. Quando eu estava rezando esse texto para fazer a reflexão, a partilha com vocês, eu trazia muito presente uma mãe. Mãe, quando uma mãe perde um filho ou uma filha, ela fica louca. E quando ela encontra esse filho ou essa filha, no primeiro momento, logo assim que ela encontra, ela corre, ela abraça, ela faz festa, ela beija. Ela podia brigar, ela podia dizer um mundo de coisa, mas ela não diz. A primeira atitude dela,
é de alívio, né? E aí ela corre, ela abraça, ela beija. É como se ela não tivesse mais nenhum outro filho naquele momento, naquele instante. Tamanha a alegria dessa mãe quando ela encontra esse filho. E dá para você que nunca perdeu um filho, mas que tem filho, imaginar que quando você perde uma criança ou um filho mesmo, né, seja lá adulto, essa é a primeira atitude de uma mãe. Geralmente, né, algumas pode ser que já comece brigando, mas a maioria não, porque é o momento, é muito rápido, ele é único aquele momento. Então ela corre, ela abraça, ela beija, e naquele momento o que ela quer mesmo é acolher, é colocar no colo. Ele pode ser pesado como for, mas ela vai colocar no colo, sim. Porque tamanha é a alegria do encontro, né? Do encontro daquilo que para ela parecia perdido, né? Ou estava perdido. Então, Deus também é assim. Quando ele encontra, ele corre, ele abraça, ele beija e assim por diante, né? A atitude de Deus, é bom lembrar que a atitude de Deus, gente, eu estou fazendo aqui a comparação com uma mãe, mas a atitude de Deus, ela é bem diferente da atitude de uma pessoa, né? E sobretudo da atitude dos fariseus, dos doutores da lei, né? Então a atitude de Deus é diferente da atitude dos fariseus. E aqui é interessante que a própria atitude de Deus nos questiona, né? Sobre as nossas atitudes diante das ovelhas perdidas da nossa comunidade, diante das ovelhas perdidas também da nossa família. Geralmente na família tem sempre alguém que a gente considera a ovelha perdida. E como é que é a minha atitude diante dessa pessoa, dessa ovelha perdida, né? Dessa ovelha perdida também ali da nossa comunidade, que a gente não consegue, como diz, levar para a igreja, que a gente não consegue fazer com que essa pessoa participe mais, ou mesmo da minha família, né? Quantas vezes tem gente que não vai mesmo, não vai para a igreja, que toda a família participa, mas tem sempre aquela pessoa que não quer nem saber como é que é a minha atitude. A atitude de Deus é de abraçar, é de acolher, é de fazer festa, é de trazer essa pessoa, né? E como é que é as nossas atitudes? Parece com a de Deus ou com a atitude dos fariseus, né? Os fariseus, lembre-se que os fariseus criticavam Jesus porque ele ia ao encontro daquelas pessoas que para os fariseus eram pessoas perdidas, sem jeito, né? Como diz, né? Como diz o ditado, né? Pessoas sem jeito, né? É interessante aqui que se a gente olhar também a moeda, né, a questão a moeda perdida, a mulher, ela revira toda a casa em busca daquela moedinha para encontrar aquela sua moedinha. Para quem tem muito dinheiro, não faz muita diferença uma moeda. Mas para quem não tem, gente, perder R$ 1 é o dinheiro do pão, do café da manhã, dois, não dá nem para comprar mais 2 pães, né? Mas faz a diferença, uma moedinha. Para quem tem muito dinheiro, perder uma moeda é nada, nem percebe que perdeu. Mas vocês imaginem a atitude dessa mulher. Ela tinha perdido a sua moedinha e ela vai varrer, ela vai revirar a casa. E aí diz que ela acende uma lâmpada, certamente ou era de noite ou então a casa não tinha janela. Então ela vai acender uma lâmpada, né? Assim como Deus, talvez a gente ache que é uma perca de tempo, né? Mas para Deus a gente tem muito valor, né? Para Deus nós somos pessoas valiosas e por isso Ele vai fazer de tudo para nos encontrar, porque a gente faz falta para Deus. Nós fazemos falta para Deus, né? Parece às vezes a gente se sente meio que insignificante, né? Mas para Deus a gente faz muita falta, né? É, Podemos também ler o texto do filho perdido, ou do pai misericordioso, ou dos dois irmãos, assim como muita gente fala, né, do pai misericordioso, a parábola do pai misericordioso, a parábola do filho pródigo, a parábola dos dois irmãos. Aqui é interessante a gente olhar a atitude de cada personagem. O filho perdido, ele pede a herança, ele sai de casa, mas é interessante que ele se converte, ele volta, ele pede perdão, ele se reconcilia com o pai. A atitude do pai, o pai aceita, né, a decisão do filho.
O pai não fica esperando o filho, ele vai ao encontro. O pai abraça o filho. O pai faz um banquete, faz uma festa. Essa é a atitude do pai. Vai ao encontro, não fica esperando, né? Ele sai, ele corre, ele vai, ele abraça, né, o filho, ele acolhe o filho, ele perdoa o filho. Mas a gente vai dar uma olhadinha também na atitude do filho mais velho. Gente boa, gente fiel, observante da lei, mas tem um coração fechado, né? Um coração que não se alegra com o retorno do irmão. Age com critérios puramente humanos, não como um critério de Deus, né? Ele tem um coração fechado, ele não acolhe. O pai também sai de casa, assim como o pai sai para ir ao encontro do filho mais novo, que estava perdido, o pai também, nesse momento, ele sai para ir ao encontro do filho mais velho, mas ele não consegue fazer com que o filho abra o coração. O filho mais velho tem um coração de pedra, um coração duro, e aqui, gente, aqui é como os fariseus, como os escribas, que não conseguem acolher o irmão, né? Que considera o irmão sempre como um perdido, né? E por isso não abre o coração para a novidade de Deus. Então, Deus é esse que acolhe, é esse que vai ao encontro, que abraça. Por isso eu trouxe aqui algumas perguntinhas para que a gente possa rezar durante todo esse dia de hoje. Hoje é domingo e nós temos bastante tempo para cuidar do nosso coração também, do nosso espírito, da nossa alma. Nós somos capazes de reconhecer as nossas fraquezas, como fez o filho perdido? Eu, você. Nós somos capazes de reconhecer as nossas fraquezas? Porque às vezes a gente se comporta como o filho mais velho, é como se a gente não tivesse pecado, fôssemos sempre os perfeitinhos, né? Os direitinhos. Então, nós somos capazes de reconhecer as nossas fraquezas, assim como fez o filho perdido? Somos capazes de correr ao encontro de um irmão perdido, como fez o pai? Ou somos como o irmão mais velho, incapaz de ter um coração misericordioso, de se alegrar com a volta do irmão? Então é para a gente dar uma olhadinha, rezando, a gente se coloca no lugar do filho mais novo, no lugar do pai e no lugar do filho mais velho. Com quem eu me pareço? Com o filho mais novo, com o pai ou com o filho mais velho? Que o Senhor Jesus nos abençoe nesse dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.